Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou não é o mesmo Evangelho que está sendo pregado hoje por aí nas denominações. Porque o Evangelho que o Senhor Jesus pregou é um Evangelho genuíno, puro e simples. E o Evangelho que muitos estão vindo para vocês pregando aí nas denominações está misturado, deturpado e pervertido. Essa é a diferença que você tem que discernir. Você tem que discernir para conseguir separar o Evangelho genuíno do Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Para que quando você conseguir fazer isso, você possa fugir do Evangelho misturado, deturpado e pervertido e voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus quer que você faça. Ele quer que você se conscientize disso, para fazer a decisão certa, para tomar a decisão certa, que é voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, como essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, está dizendo para você. Ela é muito clara e simples em dizer isso. E é tão claro e simples que não deixa dúvida. Então, com essa certeza que essa mensagem aqui te traz, da parte do Senhor Jesus, agora você só tem que atender essa mensagem e voltar para o Evangelho genuíno. Porque a essência do Evangelho que o Senhor Jesus pregou é essa. É um Evangelho que é genuíno, puro e simples. Essa é a essência. Então, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou é um Evangelho que não tem mistura, não tem variação, não tem mudança em tempo algum. Ele continua sempre genuíno, puro e simples. Mas hoje, infelizmente, o Evangelho que está sendo pregado por aí nas denominações está muito misturado, deturpado e pervertido. E isso você não pode mais tolerar. Que ninguém venha pregando o Evangelho dessa forma para você. Então você tem que escapar disso, fugir, sair fora. De forma urgente, hoje, agora. E voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, porque a essência do Evangelho misturado, deturpado e pervertido é toda baseada em coisas ruins, em coisas nocivas, em coisas enganosas, em coisas para te prender, em coisas pervertidas. Essa é a essência desse Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso, para a sua vida, é um erro que você não pode deixar que aconteça mais em sua vida. O Senhor Jesus está te dando a chance e a oportunidade de você voltar para o Evangelho genuíno. Então você tem que fazer isso hoje, para o seu próprio bem. Para que, assim, você possa ter uma vida em Cristo saudável. Você só vai ter uma vida em Cristo saudável e perfeita, da forma que Ele aprova, quando você tomar a atitude de voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Agora, faça isso. E estimule os seus irmãos a fazerem o mesmo. Para que assim, você, eu e os nossos irmãos possamos estar juntos com o Senhor Jesus na verdade do Evangelho genuíno, para sempre. Então que isso possa acontecer em nossas vidas, para que assim possamos prosseguir cada vez mais a nossa vida em Cristo, para que ela seja uma vida sempre aprovada, sempre agradável ao Senhor Jesus, para que vivamos de um modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, isso é algo sério para as nossas vidas, algo importante, algo que tem que fazer com que cada um de nós possamos nos edificar ainda mais na verdade do Evangelho, para que possamos permanecer para sempre firmados nessa verdade, desse Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus hoje para a sua vida, que está aqui, ela nos estimula a agir dessa forma, a voltarmos para o Evangelho genuíno. Então que possamos fazer isso, para que assim possamos estar enredados e envolvidos apenas pelo Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então que seja assim na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos irmãos e na vida da igreja de modo geral, para que assim possamos chegar no final aprovados pelo Senhor Jesus, que é o maior interessado em que vivamos no Evangelho genuíno, puro e simples dele, que ele mesmo pregou.
Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que eu li aqui, baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Essa mensagem é muito importante. E o nome dessa mensagem é Impressão e Essência. Sim, meus irmãos, impressão é aquilo que você consegue ver com seus próprios olhos. E a essência está dentro daquilo que você consegue ver. Então, se você vê uma barra de ferro, por exemplo, essa barra de ferro pode ser de aço, de titânio, de cobre, de bronze, enfim. Mas a essência dela você não consegue ver, porque está lá dentro, está oculta aos seus olhos. Então, essa mensagem aqui vai falar sobre isso, sobre aquilo que você consegue ver e sobre coisas que estão ocultas. Mas também existem, e você vai ver aqui nessa mensagem, que existem coisas que você consegue ver a impressão, você consegue ver a impressão, mas consegue ver a essência também. E essa mensagem aqui vai falar um pouco sobre isso. Vai esclarecer sobre essa questão, que é muito importante, muito séria. É uma mensagem relevante para as nossas vidas hoje, porque devemos nos atentar na essência, porque é na essência que está o mal. Mas às vezes esse mal está oculto aos nossos olhos. E nos deixamos levar pela essência, pela aparência física da coisa, que pode ser aos nossos olhos algo bom, algo belo, algo perfeito. Mas a essência, que é aquilo que não conseguimos ver, geralmente é algo mau, é algo nocivo, é algo para prejudicar, é algo para perverter as nossas vidas. Então essa mensagem aqui que eu vou ler aqui, que fala sobre impressão e essência, é para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa questão, para que assim possamos entender e compreender o que significa impressão e essência. Então, eu vou ler essa mensagem aqui agora, e ela começa assim. Está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Meu irmão, quando João viu a besta, a impressão, ou seja, a opinião que ele teve sobre ela, foi de que a besta parecia cordeiro, ou seja, alguém que é delicado e puro, e por isso não oferecia risco algum de mal. Mas João, neste caso, não viu apenas a impressão, ele também viu a essência, e era aí que estava ou residia o perigo, porque a besta falava como dragão, ou seja, ela falava como o diabo. Logo, ela falava mentira, e foi neste mesmo sentido que o Senhor Jesus também falou sobre impressão e essência. Porque está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meu irmão, quando você vê um homem como uma ovelha, você tem a impressão de que este homem é perfeito e justo, mas a essência dele, que você não vê, é a de um lobo roubador. Ou seja, de alguém que em seu coração é mau e perverso. E sobre a essência desses falsos profetas, o Senhor Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. E é isso que você, meu irmão, tem que fazer hoje, conhecer a essência, porque é aí que está ou reside o perigo para a sua vida. Meu irmão, quando você vê um templo construído por mãos humanas, você logo se impressiona com seus muros, com sua bela fachada, onde está escrito o nome da denominação, e com o seu interior. Mas isso é apenas a impressão, porque o perigo está na essência, e a essência das denominações
está toda baseada em mentiras que não são aprovadas pelo Senhor Jesus. E é por isso que você tem que se acautelar das denominações, porque a essência das denominações vem e gira em torno do espírito e evangelho diferente, do comércio, do misticismo, do dinheiro e até mesmo de um outro Jesus, que muitos pastores, bispos e até apóstolos vêm pregando de seus púlpitos, e que muitos hoje estão tolerando de boa mente. Meu irmão, por causa da cegueira de entendimento, muitos estão se deixando levar pela impressão, mas principalmente pela essência das denominações, que já conseguiram, por causa disso, condicionar a muitos que já não conseguem sair desse sistema, onde tem que entregar dízimos de dinheiro para sustentar esse sistema, onde os pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia e o domínio sobre o povo. Meu irmão, hoje você tem que fugir da impressão e da essência das denominações, porque o Senhor Jesus não compactua, não consente, não participa, não é conivente e não é cúmplice da essência mentirosa das denominações, que podem estar enganando muitas pessoas, mas nunca podem enganar ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está revelando para vocês através dessa mensagem que você tem que se acautelar das denominações, porque a essência das denominações é algo mau, é algo nocivo, é algo perigoso para a sua vida. É algo que está levando muitas vidas para práticas pervertidas, práticas erradas, práticas que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Ele nunca concordou com isso. Então, você tem que se conscientizar disso, de que o Senhor Jesus não concorda com essas práticas, com a impressão, com a essência das denominações. Porque o que acontece ali dentro é algo errado, é algo que não está de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, com essa doutrina, com o evangelho, com a graça, com a verdade. Não, meus irmãos. E não está de acordo com nada disso. Pelo contrário, está contra isso. É contra, porque a essência das denominações hoje está totalmente invertida, pervertida. Está contra tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova. Então você tem que começar a entender isso, para que você possa não dar mais valor à essência das denominações, e nem mesmo à impressão, porque tudo isso está te levando para coisas erradas, para práticas erradas. E isso tem que acabar. E o objetivo dessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, é para fazer isso, para acabar com isso, para que você entenda que você tem que fugir dessa impressão, dessa essência das denominações. Então eu vou continuar lendo aqui. Meu irmão, as denominações podem ter a aparência de algo que é perfeito, mas a essência das denominações está o mal, porque elas têm em si o espírito do erro, as sofismas, os raciocínios falazes, a deturpação das escrituras, várias doutrinas estranhas e outras coisas mais, que já fizeram as denominações se desviarem da verdade. E o resultado da essência das denominações, que hoje estão assim, você consegue ver claramente com seus próprios olhos. E ao ver isso, não fique mais envolvido ou enredado pela essência das denominações. E sim, saia, fuja e escape de todas elas, definitivamente, para que então você possa ficar apenas na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Sim, meus irmãos. Então, é hora de nos conscientizarmos disso, de que nós devemos fugir da essência das denominações, porque ali está muitas coisas que se constituem coisas mais, coisas nocivas, coisas perigosas, enganosas, coisas que não podem mais ficar afetando a sua vida, a minha vida e a vida de nenhum dos nossos outros irmãos.
E o Senhor Jesus não quer que isso aconteça. Ele não quer que a essência das denominações continue afetando a vida de muitas pessoas, que infelizmente se deixaram levar pela impressão e pela essência das denominações, que parece algo bom, bonito, perfeito, justo aos seus olhos. Mas a essência é outra. A essência é algo mau, algo nocivo, algo perigoso. Que nós devemos entender isso, compreender. E o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje trouxe para as nossas vidas é esse. Então que possamos deixar que essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus possa produzir os bons resultados em nossas vidas, para que assim possamos conseguir fugir da essência, da impressão e da essência das denominações para sempre. Fuja disso, saia fora, enquanto é tempo, enquanto você ainda pode. O Senhor Jesus já falou isso de forma muito clara através dessa mensagem, para que possamos compreender isso. E a compreensão disso tem que ser feita por sua vida, pela minha vida, pela vida dos nossos irmãos, ou seja, pela igreja de modo geral, que infelizmente hoje se deixou envolver e enredar pela impressão e principalmente pela essência das denominações. Então, meus irmãos, chegou a hora de voltarmos para o Senhor Jesus, para a essência do Senhor Jesus, para o Evangelho, para a essência do Evangelho, que é genuíno, puro e simples, para a graça genuína, para a verdade. Enfim, temos que voltar. Temos que voltar para tudo isso, para que tudo isso possa contribuir, para que tudo isso possa contribuir para que as nossas vidas possam, na prática, estar agradando ao Senhor Jesus. Então, nós possamos entender isso. Entender isso através dessa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, que é muito simples e clara. Esclareceu tudo. E agora vai colocar certeza na sua vida, na minha vida, e convicção também, de que devemos, sim, fugir da impressão e da essência das denominações, para voltarmos para o Senhor Jesus, para a igreja que ele edificou sobre a pedra, onde devemos estar para sempre, para que assim a verdade do Evangelho possa permanecer em nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Então que possamos fazer isso, e possamos, com essa nossa atitude, agradar ao Senhor Jesus, para que assim possamos continuar em Jesus, em Cristo, para sempre, seguindo a carreira que Ele nos propôs, para que possamos continuar olhando para Ele com perseverança, até o fim, com fidelidade, para que quando chegarmos no final da carreira, possamos chegar aprovados, e assim possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E espero que isso aconteça em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.